Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 1873, pregado na manhã de domingo, 22 de novembro de 1885, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Este sermão foi pregado quando Spurgeon tinha 51 anos, 7 anos antes de sua morte. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho aos seus companheiros e disse: tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos medianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Juízes 7, 13 e 14. Os midianitas estavam devastando a terra de Israel. Essas tribos itinerantes, propositadamente, mantinham-se afastadas durante os tempos de arar e semear e permitiam que os desamparados habitantes sonhassem que seriam capazes de fazer uma colheita. No entanto, assim que começava a brotar algo comestível pelo homem ou animal, essas hordas de beduínos surgiam como gafanhotos e devoravam tudo. Imagine um país como Israel, que já fora poderoso, agora tão reduzido a ponto de ser incapaz de resistir a esses guerreiros do deserto. Tão humilhados que as cidades e aldeias ficaram vazias e os habitantes esconderam-se nas encostas, nos cursos de água e nas enormes cavernas rochosas. Deus os havia abandonado por seus pecados e, portanto, sua própria varonilidade os havia deixado. E eles se esconderam dos inimigos a quem, em dias melhores, haviam desprezado. No seu limite, a nação culpada começou a clamar a Jeová, seu Deus, e a resposta não demorou muito. Um anjo apareceu a Gideão e anunciou-lhe que o Senhor entregaria os medianitas em suas mãos e que ele os destruiria como se fossem apenas um homem. Gideão foi um homem de grande fé. Seu nome figura entre os heróis da fé na galeria de Hebreus 11. E você e eu faremos bem se alcançarmos o mesmo nobre patamar de fé que ele teve. Mas apesar de tudo, o melhor dos homens são os homens no seu melhor. E homens de forte fé são frequentemente homens de fortes conflitos. Assim era com Gideão. A grande fé e a grande fraqueza da fé desse homem mostraram-se no desejo pela busca de sinais. Uma vez que estivesse seguro de que Deus estava com ele, Gideão não temeria. Ao contrário, se apressaria para a batalha, sendo o mais valente entre todos. Para alguns homens, ele estaria bem preparado para enfrentar uma multidão de adversários, mas anelava por um sinal. E repetidamente ele pede por isso. A pergunta inquietante parece ser constantemente recorrente a ele: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Juízes 6, 13. Daí sua frequente oração: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal. Versículo 17. Ele começou assim, e esse mau começo influenciou toda a sua carreira. Conheci muitas pessoas como este filho de Joás. Elas dizem: deixe-me saber que Deus está comigo e meu medo desaparecerá. Mas sua pergunta constante é: o Senhor está comigo? Jesus é meu e eu sou dele? Permita-me apenas saber que sou um verdadeiro cristão e estarei convicto de que não perecerei, pois Deus não abandonará os seus. Mas então, eu sou um crente em Jesus? Tenho as marcas e evidências de um filho de Deus? Daí a prática do rígido autoexame e, portanto, também o hábito enfraquecedor de ansiar por sinais e sentimentos. Quantos estão bradando: já não vemos os nossos sinais? Salmo 74, 9. Vemos, todavia, Jesus. Quantos estão orando: mostra-me um sinal do teu favor?
Salmo 86, 17. Sendo que o Senhor Jesus já se entregou por eles e assim deu o melhor sinal de sua graça. Assim aconteceu a Gideão, pois o Senhor, conhecendo sua fome por sinais e ao mesmo tempo a sinceridade de sua fé, ordenou-lhe na noite da grande batalha na qual derrotaria Midian, que descesse ao acampamento com seu servo como um espião. Ali ele receberia um sinal do favor de Deus, que efetivamente acalmaria todos os seus temores. Imagina Gideão e seu servo descendo a colina, rastejando no silêncio da noite, quando o acampamento estava mergulhado no sono. Era quase o fim da primeira vigília e logo deveriam trocar a guarda. Os dois homens valentes aproximaram-se dos piquetes com passos furtivos e chegaram a passar pelos sentinelas. Como um velho hábito, eles aprenderam a não fazer mais barulho com seus passos, como se fossem gatos. À medida que avançam, eles se aproximam de alguns homens que estão conversando e ouvem a conversa deles. Não sabemos se eles estavam dentro da tenda deitados em suas camas ou se eles estavam sentados perto da fogueira do acampamento durante a última meia hora de sua exaustiva vigília. Mas lá estavam eles, e Gideão segurou a respiração para ouvir a conversa. Um deles disse a seu colega que havia sonhado com algo e começou a contá-lo. Então o outro arriscou uma interpretação. E Gideão deve ter ficado pasmo quando ouviu seu próprio nome ser mencionado e seu sucesso pronunciado. Você não vê com olhos lacrimejantes e mãos entrelaçadas, adorando a Deus em silêncio? Sua segurança transborda e, gesticulando para seu servo, eles fogem pelas sombras e sobem silenciosamente a colina até o lugar onde o pequeno bando de 300 homens estava escondido. Eles olham para baixo, para o acampamento adormecido, e Gideão brada: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Juízes 7, 15. Obedientes ao seu líder, eles descem com suas trombetas e com as tochas acesas escondidas em cântaros vazios. Dado o sinal, eles quebram os cântaros, revelam as luzes, tocam as trombetas e gritam: espada pelo Senhor e por Gideão. Verso 20. Imaginando que um enorme exército está vindo sobre eles, as tribos do deserto correm para salvar suas vidas e na escuridão atacam uns aos outros. Midian está espalhado. Israel está livre. Em silenciosa reflexão, vamos agora interpretar o papel de espiões. Com todo o nosso juízo, vamos abrir caminho entre os adormecidos e ouvir o tal sonho e sua interpretação. O primeiro fato que trarei à sua observação é a impressionante providência que deve ter revigorado Gideão. Enquanto Gideão e seu servo Pura aproximam-se silenciosamente até a tenda, o medianita estava contando um sonho cuja interpretação seria muito propícia a Gideão. Pode soar algo pequeno, mas certos acontecimentos não deixam de ser maravilhosos por parecerem insignificantes. O microscópio revela um mundo de maravilhas tão surpreendente quanto aquilo que podemos ver pelo telescópio. Deus é tão divino nos pequenos detalhes como nos de proporções extraordinárias, tão glorioso no sonho de um soldado como no voo de um serafim. Agora observe primeiramente a providência de Deus que fez o homem sonhar naquele exato momento o que fosse um sonho em particular. A terra dos sonhos é o caos, mas a mão do Deus da ordem está aqui. Que coisas estranhas e românticas são nossos sonhos. Fragmentos disso e pedaços imperfeitos daquilo, estranhamente unidos de maneira absurda. Como dizem os versos, quantas monstruosidades em nosso sonho podemos ver, que nem foram, nem são, nem jamais poderão ser. No entanto, observem que Deus segura o cérebro desse árabe adormecido em suas mãos e o impressiona da maneira que lhe apraz. Os sonhos geralmente vêm de pensamentos anteriores. Veja então a providência que levou a mente desse homem a colocar o pão no forno e assá-lo. O Senhor o prepara quando está acordado para sonhar apropriadamente quando estiver dormindo. Deus é onipotente no mundo da mente, bem como no da matéria. Ele o governa quando os homens estão acordados e não perde seu poder quando eles dormem. Os pagãos atribuíam os sonhos a seus deuses. Há um relato que diz que Palas pôs fim a seu cansaço, derramando sono sobre seus olhos, desfechando as caras pálpebras. Tênue como o ar, inconstante como o vento, a matéria de que são feitos os sonhos é a vaidade das vaidades, e ainda assim o Senhor a modela de acordo com sua própria boa vontade. O homem deve sonhar, e deveria ser naquele exato momento
e precisamente aquele sonho que transmitiria confiança e coragem para Gideão. Acreditem, Deus não está dormindo quando nós dormimos. Ele não está sonhando quando nós sonhamos. Eu admiro a providência de Deus nisso. E vocês? Não é incrivelmente bem ordenado que tal homem sonhe e com isso declare uma verdade tão profunda como qualquer outro princípio da filosofia? Além disso, não posso deixar de admirar o fato que o homem foi movido a contar seu sonho a seu companheiro. Não é todo mundo que conta seu sonho à noite. A maioria geralmente espera até de manhã. Mesmo que às vezes sejamos indevidamente tolos, outras vezes somos cautelosos o suficiente para não nos apressarmos em contar visões tão desconexas como a que esse árabe acabara de ter. O que havia em tal visão? Sem dúvida, esse filho do deserto teria dito muitas vezes: eu tive um sonho. Está muito além da sabedoria humana para dizer o seu significado. Mas dessa vez, ele não consegue se livrar das imagens. Elas o atormentam, e ele conta a seu companheiro perto da fogueira. Olhem o rosto de Gideão enquanto ele escuta cada sílaba. Agora, se essa atitude de contar o sonho tivesse sido arranjado por uma autoridade militar e fosse parte de um plano para que Gideão estivesse presente no momento exato para ouvi-lo, teria sido um fracasso, de uma forma ou de outra. Se o homem soubesse que tinha alguém ouvindo, ele poderia não ter sido tão pontual em sua narrativa. Mas ele não sabia nada sobre ser ouvido, e ainda assim foi pontual como o tic-tac de um relógio. Deus governa as línguas ociosas dos homens, bem como seus cérebros sonhadores. E ele pode fazer um soldado tagarela no acampamento dizer tanto e tão pouco conforme servirá aos propósitos da sabedoria. É notável que o homem tenha contado o seu sonho exatamente quando Gideão e seu servo Pura se aproximaram. Pense um minuto nas muitas chances contra tal fato. Estamos na ladeira da colina e descemos entre as árvores e as grandes rochas até quase chegarmos às pastagens do vale. Ali repousam os medianitas em suas enfileiradas tendas escuras, e o silêncio do sono profundo está em tudo, exceto onde alguns mantêm uma vigília sonolenta. Por que Gideão vai para aquela parte específica do acampamento? Indo para lá, porque ele acabou no lugar específico onde dois homens estavam conversando. Se ele estivesse espionando o acampamento, naturalmente vagaria por onde houvesse mais silêncio, a fim de não ser descoberto, pois se os guerreiros tivessem subitamente se levantado e apanhado suas lanças, esses dois espiões teriam pouca chance de viver. Foi admirável que, entre inúmeras tendas, Gideão se aproximasse exatamente daquela em que estavam as duas sentinelas acordadas e que ele chegasse exatamente quando falavam um com o outro sobre Gideão, filho de Joás, um homem de Israel. Considerando que havia milhares de outras coisas sobre as quais eles poderiam ter falado, e considerando que havia milhares de outras pessoas sobre as quais Gideão poderia ter escolhido, não havia muitas chances de ele ouvir aquela singular conversa. E é óbvio que vemos o dedo de Deus nisso. Se esse fosse apenas o único exemplo da precisão da providência divina, poderia não nos surpreender tanto, mas a história está repleta de tais exemplos. Não me refiro apenas à história pública, mas à nossa vida privada. Às vezes, os homens constroem artefatos delicados em que tudo depende do toque de uma certa peça em um certo momento, e sua maquinaria é organizada para que nada falhe. Agora, foi nosso Deus quem orquestrou toda a história dos homens, e os anjos e as regiões dos mortos, pois cada evento ocorre no momento certo, dando consequência a outro evento que produz um terceiro, e todas as coisas cooperam para o bem. Acho que, se eu fosse Gideão, teria dito a mim mesmo: não me alegro tanto com o que esse sonhador diz, mas sim com o fato de ele ter contado o seu sonho quando eu estava à espreita perto dele. Vejo a mão do Senhor nisso e sou fortalecido por essa visão. Na verdade, percebo que o Senhor opera todas as coisas com uma sabedoria infalível e nunca falha em seus desígnios. Aquele que dispôs esse plano pode coordenar todas as outras coisas. Ó Filho de Deus, quando você está perturbado é porque se imagina sozinho, mas você não está. O eterno trabalhador está com você. Preste atenção e você ouvirá a rotação daquelas rodas inigualáveis que estão eternamente girando de acordo com a vontade do Senhor. Essas rodas são gigantes e espantosas, mas se movem em sincronia constante. Todas estão cheias de olhos ao redor. Ezequiel 1:18, 10, 12. Seu curso não é uma rota cega de um carro gigante, mas os olhos veem, olham para o fim e para tudo o que surge dentro do circuito dessas rodas.
Que uma gotícula do colírio celestial toque nossos olhos para que possamos perceber a presença do Senhor em todas as coisas. E então nós veremos a montanha repleta de cavalos e carros de fogo ao redor dos profetas do Senhor. As estrelas em seus caminhos estão lutando pela causa de Deus. Nossos aliados estão em todo lugar e Deus os chamará na hora certa. Agora, em segundo lugar, quero dizer algo a vocês sobre o fortalecimento que Gideão encontrou em algo insignificante. Era um sonho, portanto, algo de pouca importância. E mesmo assim, Gideão foi fortalecido por ele. Ele foi consolado pelo sonho de um nômade, um simples sonho. Ele se animou com uma estranha história de um pão de cevada que havia derrubado uma tenda. É muito curioso que alguns dos servos de Deus extraiam tanto fortalecimento de coisas relativamente corriqueiras. Somos criaturas de emoção e de razão. Portanto, muitas vezes somos fortemente afetados por coisas pequenas. Gideão alegra-se com o sonho de um pão de cevada. Quando Robert Bruce foi repetidamente derrotado em batalha, desesperou-se para ganhar a coroa da Escócia. Porém, quando ficou escondido no sótão, entre o feno e a palha, viu uma aranha tentando completar sua teia após ele romper aquele fio várias vezes. Ao ver o inseto começar de novo e de novo, até que completasse sua teia para capturar sua presa, ele disse a si mesmo: se esta aranha persevera e triunfa, então eu perseverarei e terei êxito. Pode não haver qualquer relação real entre uma aranha e um aspirante a um trono, mas o coração corajoso fez uma associação e assim o homem se animou. Se você e eu apenas olharmos ao nosso redor, embora os adversários de Deus sejam tantos quanto gafanhotos, ainda assim encontraremos consolo. Eu ouço os pássaros cantando, alegrem-se, e as árvores sem folhas nos convidam a confiar em Deus e viver. Não obstante, todos os sinais visíveis de vida tenham murchado. Se um sonho for suficiente para encorajar Gideão, um fato cotidiano da natureza pode ter o mesmo propósito para nós. Entretanto, é uma pena que precisemos de pequenas coisas para nos alegrar quando temos motivos muito mais importantes para nos sentirmos contentes. Gideão já havia recebido a palavra do próprio anjo de Deus: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Juízes 6,16. Isso não era suficiente para ele? Como o sonho de um rapaz pode confortá-lo mais que a própria palavra de Deus? Ó Filho de Deus, como você rebaixa a si mesmo e a palavra do seu mestre ao dar tanta importância a um pequeno sinal. A promessa do seu Senhor é pouco a seus olhos? Que promessa de amor mais segura você deseja do que o sangue de Jesus derramado por você? Quando Jesus diz, em verdade vos digo, João 5,24, o que mais você pode exigir? A palavra do Senhor não é a verdade absoluta. Que selo você quer que se coloque naquilo que Deus escreve? O Senhor pode conceder mais sinais para o nosso bem, mas não devemos exigi-los. Já disse que o nosso gracioso Deus nos concede permissivamente até frivolidades, quando vê que tal coisa nos alegrará. E isso, creio eu, exige uma gratidão adoradora e o uso prático desse consolo. Deus nos concede graça para fazer coisas grandiosas, como resultado daquilo que, para os outros, pode parecer insignificante. Não façamos uma cama de preguiçoso com tais sinais, mas nos apressemos para a luta, assim como Gideão fez. Se vocês receberam um vislumbre de consolo, apressem-se para o conflito antes que as nuvens voltem. Vão para o seu consagrado trabalho antes que percam o fervor do seu espírito. Que o Espírito Santo os guie a fazer isso. Fui breve anteriormente, pois quero que vocês observem este terceiro ponto, a descoberta animadora. Gideão percebeu uma providência surpreendente, recebeu uma frivolidade cômoda, mas também fez uma descoberta muito animadora. O inimigo sonhou com o desastre. Às vezes, eu e você pensamos nas hostes do mal e tememos jamais vencê-los, porque eles são muito fortes e inabaláveis. Ouça, nós os superestimamos. Os poderes das trevas não são tão fortes quanto parecem. Os infiéis e os hereges mais sutis são apenas homens maus que, no fundo, são homens fracos. Vocês se preocupam porque, nesta guerra, vocês não são anjos. Contudo, sintam-se consolados ao saberem que os adversários da verdade também são homens. Às vezes, vocês ficam em dúvida, e eles também. Vocês se desesperam para alcançar a vitória, eles também.
Às vezes se sentem impressionados, eles também. Às vezes sonham com o desastre, eles também. É natural que os homens temam, e quanto aos homens maus, é duplamente natural. Deve ter sido um grande conforto para Gideão pensar que os midianitas sonharam com ele e que esses sonhos eram aterrorizantes. Ele não pensava muito de si mesmo. Considerava-se o menor de toda a casa de seu pai e que esta era pequena em Israel. Mas os inimigos de Israel haviam feito outra avaliação de Gideão. Evidentemente, eles tinham a noção de que Gideão era um homem valente, a quem Deus poderia usar para golpeá-los, e estavam com medo dele. Aquele que interpretou o sonho usou o nome de Gideão, filho de Joás, claramente sabendo muito mais sobre Gideão do que este esperava. Disse o soldado: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os medianitas e todo este arraial. Juízes 7:14. Observe como suas palavras coincidem com as que o Senhor falou a Gideão. O inimigo começara a sonhar e a ter medo daquele que agora ouvia sua conversa. Um pavor do Senhor apoderou-se deles. Vamos dizer a nós mesmos: por que devemos ter medo dos pecadores? Eles têm medo de nós. Outro dia, um homem cristão estava com medo de falar sobre seu Senhor a alguém que conheceu. Teve muita dificuldade em criar coragem para falar para um cético, mas depois de falar, descobriu que o cético sempre teve medo de que falassem com ele. É uma pena quando trememos diante daqueles que tremem por nossa causa. Por falta de fé em Deus, tornamos nossos inimigos maiores do que eles são, de fato. Contemple a multidão de duvidosos, hereges e blasfemos que atualmente surgem diante dos herdeiros de Israel, famintos por conta de seus desertos de racionalismo, humanismo e ateísmo. Eles estão devorando todo o milho da nação. Eles lançam dúvidas sobre todas as verdades de nossa fé. Mas não precisamos temê-los, pois se ouvíssemos suas confissões secretas, perceberíamos que eles têm medo de nós. Seus ruídos de intimidação e seus constantes desdéns são sinais de um temor verdadeiro. Aqueles que pregam a cruz do nosso Senhor Jesus são o terror dos pensadores modernos. No fundo do seu coração, eles temem a pregação do antigo evangelho e odeiam aquilo que temem. Em suas camas, eles têm pesadelos com a vinda de algum evangelista para sua vizinhança. Assim como o nome do rei Ricardo Coração de Leão era temido pelos sarracenos, esses intelectuais orgulhosos estremecem com o nome de Moody. Eles gostariam de poder deter aqueles companheiros calvinistas e os velhos antiquados evangélicos. Irmãos, enquanto o evangelho puro for pregado na Inglaterra, sempre haverá esperança de que esses herdeiros ainda serão dispersos e a igreja se livrará de sua intrusão. Se o clamor claro e confidente de espada do Senhor e de Gideão for ouvido mais uma vez, muito em breve, o racionalismo, o socinianismo, o ritualismo e o universalismo baterão em retirada. Não há nada que o Filho de Deus precise temer, seja na terra ou debaixo dela. Não acredito que, nas profundezas do inferno, possamos ouvir ou ver qualquer coisa que faça um crente no Senhor Jesus ter medo. Ao contrário, as notícias da obra que o Senhor tem realizado fazem o inimigo tremer. A bondade traz em sua inocência um escudo de coragem, mas o pecado leva à covardia. Aqueles que seguem a falsidade têm um conselheiro secreto dentro de si que lhes diz que a sua causa é fraca e que a verdade prevalecerá e predominará sobre eles. Deixe-os em paz. A batida do próprio coração deles os assustará. O Senhor vive, e enquanto Ele viver, ninguém que confie em sua palavra permitirá que seu coração falhe. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos. Isaías 54:10. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. 1 Pedro 1:25. Nossos adversários não são tão sábios, nem tão corajosos, nem tão influentes quanto pensamos que sejam. Apenas tenha coragem e confie em Deus e você os vencerá. Davi, você não precisa temer o gigante por seu tamanho. A sua estatura apenas o tornará um alvo mais fácil à sua certeira pedra. Seu próprio tamanho é sua fraqueza. É difícil não perceber uma carcaça tão grande. Não tenha medo, mas vá de encontro a ele. O Senhor o entregou em suas mãos. Porque os servos do Senhor deveriam falar com dúvida quando o seu Deus promete a honra de que os ajudará. Mudemos nosso discurso e declaremos com o salmista: levante-se, Deus, dispersam-se os seus inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem.
Tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel. Salmo 68, 1 e 34. Recebemos um reino que não pode ser abalado. Cremos na fé que uma vez foi dada aos santos e a exibiremos como um estandarte pela verdade. Ainda assim, este cântico será cantado em nossas habitações. O Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras das boas novas. Reis de exércitos fogem e fogem. A dona da casa reparte os despojos. Salmo 68, 11 e 12. Por último, e o mais importante, pensemos um pouco no próprio sonho e em sua interpretação. Em seu sonho, o midianita viu um pão de cevada. Os pães de cevada não eram muito valorizados como alimento naquela época, não mais do que agora. As pessoas comiam cevada quando não podiam obter trigo. Então, devido à fome e à pobreza, restava-lhes este tipo de alimento. A farinha de cevada era mais uma comida para cães ou para o gado do que para os homens. Portanto, o pão de cevada era o emblema de algo desprezado. Um pão de cevada geralmente era cozido numa espécie de forno. Um buraco era feito no chão e assoalhado com pedras. Nele era ateado um fogo e, quando as pedras estavam quentes, uma fina camada de farinha de cevada era posta sobre elas, coberta com as cinzas e assim rápida e grosseiramente cozida. O pão em si era um mero biscoito. Você não deve interpretar o sonho como se ele falasse de um grande pedaço de pão de cevada caindo colina abaixo e destruindo a tenda com seu próprio peso. Não, era apenas um pão, isto é, um biscoito, da mesma forma e espessura que vemos nos bolos de Páscoa dos judeus. Pode ter sido um longo pedaço de crosta fina, e foi visto no sonho algo avançando e balançando no ar como uma espada. O pão de cevada vinha rolando para dentro do acampamento midianita. Juízes 7:13. Até que se chocou contra a tenda do príncipe de Midian e virou-a completamente, deixando-a desmontada. Talvez, impulsionado por um tremendo vento, este floco de pão de cevada cortou como uma navalha o mastro principal do pavilhão e então a tenda real veio a ruir. Essa foi a visão, um sonho esquisito, bem estranho. E seu companheiro respondeu: o sonho significa grande dano para o nosso povo. Um daqueles comedores de pão de cevada das colinas logo estará diante de nós. Aquele homem, Gideão, de quem ouvimos falar ultimamente, pode vir sobre nós repentinamente e nos destruir. Essa era a interpretação. O pão de cevada destruiria o acampamento. Agora, o que temos que aprender com isso é que Deus pode agir de diversas maneiras. Nunca lhe faltam instrumentos. Para suas batalhas, ele pode encontrar armas no forno, na amassadeira e até na cesta de um homem pobre. O Onipotente tem servos em todos os lugares. Para a defesa da sua causa, Deus pode alistar todas as forças da natureza, todos os elementos da sociedade, todos os poderes constituídos. Seu reino jamais será vencido, pois o Senhor pode defendê-lo até com pães que agora estão sendo cozidos na brasa. Gideão, que debulha o milho hoje, debulhará os inimigos do Senhor amanhã. Pregadores da palavra estão sendo treinados em todos os lugares. Deus pode usar os meios mais insignificantes. Ele pode usar um pão que uma criança poderia esmigalhar para destruir Midian e subjugar seu terrível poder. Ó, meus irmãos, frequentemente nós consideramos os meios a serem usados e esquecemos de ir em direção àquele que os usará. Nós geralmente paramos nos meios e começamos a calcular sua força natural e assim erramos nosso alvo. A questão é ir além dos instrumentos e chegar até Deus, que usa os instrumentos. Ouvi dizer que uma vela de sebo disparada de um rifle pode perfurar uma porta. O poder de penetração não está na vela, mas na força que impulsiona. Portanto, nesse caso, não foi o pão de cevada, mas o impulso do Todo-Poderoso que o empurrou para a frente e o fez destruir o acampamento. Não somos nada, mas Deus conosco é tudo. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías 40, 29. Ao usar meios frágeis, nosso Senhor obtém para si toda a glória e abafa o orgulho dos homens. Logo no início do capítulo 7 de Juízes, o Senhor diz a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim dizendo: a minha própria mão me livrou. Juízes 7:2. A opressão que estava sobre o povo de Israel era um castigo pelo pecado, e sua libertação seria um ato de misericórdia. E eles deveriam ser levados a ver a mão do Senhor,
e não poderiam vê-la mais claramente do que sendo libertos por meios tão débeis. Por zelo à sua própria glória, muitas vezes agrada a Deus deixar de lado os meios prováveis e usar aqueles que jamais consideraríamos. Bem, eu sei como são as coisas hoje. As pessoas pensam que, se o mundo deve ser convertido, isso deve ser feito por homens eruditos, homens de família nobre, ou pelo menos de talento eminente. Mas essa é a maneira comum do Senhor. Há algo nos Atos dos Apóstolos, ou na vida de Cristo, que deva nos levar a olhar para a sabedoria humana, talento ou prestígio? Não parece que tudo está na direção contrária? O Mar da Galileia foi a Universidade Apostólica de Cristo. Deus não tem sempre agido de acordo com sua própria declaração de que ocultou essas coisas dos sábios e instruídos e as revelou aos pequeninos? Não é verdade que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são? 1 Coríntios 1, 27 e 28. Não estamos no caminho errado quando olhamos para os homens, para os meios e capacidades, em vez de considerarmos a destra do Altíssimo. Irmãos, nunca esqueçamos o que o Senhor disse: da boca de pequeninos e de crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vindador. Salmo 8, verso 2. O Senhor usa meios ordinários e, desta forma, Ele inclui você e eu. Se Ele usasse apenas os notáveis, os sábios e os fortes, seríamos deixados de lado. Então, os servos que têm apenas um talento poderiam achar desculpas para escondê-lo. Mas agora, o menor entre nós pode, pela graça de Deus, aspirar à utilidade. Irmãos, não permitam que sua fraqueza os afaste da obra do Senhor. Vocês são, pelo menos, tão fortes quanto pães de cevada. Descobri que o texto original sugere até um ruído, como o que é produzido por castanhas ou milho assando no fogo. O sonhador notou que se tratava de um pão barulhento que rolou sobre o acampamento midianita. Mais barulho do que força, alguém diria. Era como uma brasa que morre fora do fogo, faz uma pequena explosão e nunca mais se ouve falar dela. Assim, muitos dos servos mais úteis de Deus foram mencionados no início: mero entusiasmo passageiro, fogo de palha, muito barulho por nada, e assim por diante. E ainda assim, o Senhor fere seus inimigos por meio de seus meios ordinários. Meu irmão, talvez você esteja sendo compelido a pregar fielmente o Evangelho, e isso abriu a boca dos adversários, que estão indignados com o fato de um ninguém como você ser útil. Ora, não há nada no sujeito. É puro atrevimento da parte dele supor que tem o direito de falar. Não dê importância a isso. Continue com seu trabalho para o Senhor. Não pare por ser uma pessoa humilde, pois Deus se agrada de usar servos como você. Em tempo algum, seus adversários são humilhados de forma tão vergonhosa como quando o Senhor usa instrumentos ordinários. O Senhor feriu o exército de Jabim pela mão de uma mulher, e os filisteus pela mão de Sangar, o lavrador. Foi para a repreensão eterna que o Senhor pôs seus inimigos em derrota com cântaros e trombetas nas mãos do pequeno bando que seguia o debulhador de Abiezer, Gideão. O Senhor pisará em Satanás brevemente, colocando debaixo de nossos pés, sim, sob nossos pés, que são menos que o menor de todos os santos. Observe a seguir que Deus usa meios inesperados. Se eu quisesse destruir uma tenda, com certeza não tentaria derrubá-la com um pão de cevada. Se eu tivesse que acabar com o acampamento, não o bombardearia com biscoitos. No entanto, como Deus agiu de forma maravilhosa por meio de pessoas que passariam despercebidas por nós. Ó paganismo, sua força e energia gigantescas, com César à frente, serão vencidas pelos pescadores do Mar da Galileia. Deus quis assim, e assim foi feito. O papado de Roma enfrentou uma queda singular por causa de reformadores rudes em sua fala e de condições pobres. Espere o inesperado, porque assim o Senhor trabalha para chamar a atenção dos homens para o que Ele está fazendo. Se Ele faz o que os homens comumente esperam que aconteça, eles não prestam atenção em seus atos, por mais esplêndidos que sejam. Mas se Ele se afasta e faz o que ninguém poderia esperar, então a atenção do homem é capturada e eles consideram que a mão do Senhor está nisso. Assim, eles também o admiram e o temem. Uma tenda a cair não parece ser nada, mas uma tenda a ser derrubada ou ser golpeada por um pão de cevada é algo para se maravilhar.
Salvar almas é notável em si, mas elas serem salvas por algum evangelista simples e inexperiente que mal consegue falar corretamente, torna-se o assunto da cidade. O Senhor chamar um ladrão ou blasfemador e falar através de seus lábios é uma coisa que faz os homens sentirem a grandeza de Deus. Então eles clamam: como insondáveis são os seus caminhos. Romanos 11:33. Um pecado que é eliminado e extirpado é uma coisa abençoada. E ainda é mais miraculoso quando é feito não por raciocínio, nem por argumentação eloquente, mas pela simples declaração da verdade do Evangelho. Ó senhores, nunca sabemos o que o Senhor fará a seguir. Das pedras de um rio, ele pode levantar defensores da fé, e assim, não me desespero pela grande causa. Não, eu tenho esperança contra toda esperança. Por mais que tenhamos sido empurrados para trás, vejo os guerreiros multiplicando-se e a grama do campo se transformando em lanças. Coragem, coragem, aquietem-se e vejam o livramento de Deus. Porém, o sonho tem mais do que isso. Deus usa meios menosprezados. Este homem de leão é comparado apenas a um pão de cevada, mas o Senhor o chama de homem valente. Deus gosta de pegar homens desprezados pelos outros e usá-los para seus gloriosos fins. Ele é um tolo, dizem eles, um homem culto, alguém da classe de raciocínio mais baixa. Não tem requinte, nem cultura, nem entendimento. Ele não é uma pessoa de instrução avançada. Meu querido irmão, espero que ninguém entre vocês seja influenciado por esse tipo de conversa tola. Os galanteadores em nossas igrejas falam dessa maneira. Todavia, quem se importa com seu orgulho absurdo? É hora de os homens que desprezam os outros serem desprezados e saberem que assim o são. Os que se vangloriam de seu intelecto são de pouca importância para Deus. Todo o teor do livro inspirado é assim. Fala bondosamente de coisas desprezadas, porém não tem nenhuma palavra de reverência para com os orgulhosos e os pretensiosos. Portanto, vocês que são desprezados, deixem os orgulhosos incrédulos rirem de vocês e cantar a respeito de vocês a canção de um pão de cevada. Mas tenham domínio sobre sua alma e prossigam no serviço do seu Senhor. Eles pensam em torná-los desprezíveis, mas o desprezo voltará sobre os zombadores. Pela força do Senhor, vocês devem ter tamanha força e vigor depositados em vocês, que colocará os exércitos dos estrangeiros em fuga. Digam com Paulo: porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Lucas 12:32. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Lucas 1:52. Ademais, Deus sempre usa meios eficazes. Esse pão de cevada atingiu a tenda de modo que ela caiu e virou, deixando-a tombada no chão. O Senhor nunca faz seu trabalho pela metade. Mesmo que ele use pães de cevada, ele derrota completamente seu inimigo. Uma bala de canhão não poderia ter feito o trabalho melhor do que esse pão de cevada fez. Amigo, se o Senhor o usar para seus propósitos, Ele fará seu trabalho por intermédio de sua vida de modo tão eficaz e seguro, como se tivesse escolhido o melhor obreiro possível. Ele tira a nossa fraqueza de nós mesmos e a eleva a um nível de poder e eficácia com o qual nem sonhamos. Portanto, não temam, servos de Deus, mas entreguem-se nas mãos daquele que, da fraqueza, pode gerar força. Concluirei fazendo uma aplicação de tudo isso a certos propósitos práticos. Irmãos, vocês não acham que a destruição da tenda do comandante pelo pão de cevada, a destruição do exército dos medianitas pelos cântaros que foram quebrados, o acender das tochas e o soprar das trombetas tendem a nos confortar quanto aos poderes do mal que agora cobrem o mundo? Às vezes, fico alarmado ao pensar no poder do inimigo, tanto em matéria de impureza quanto de falsidade. Neste momento, parece que não podemos fazer nada, não podemos nos infiltrar para desferir um golpe. O pecado e o erro têm tanto domínio que não sabemos como atacá-los. Dos dois grandes grupos na Inglaterra, os puritanos e os humanistas na igreja, se revezam e agora os humanistas governam com muito poder. Houve uma época que a sã doutrina e a prática sagrada dominavam, mas nestes dias o ensino frívolo e a vida fútil estão em primeiro plano. Contudo, nosso dever é claramente seguir a palavra do Senhor e o evangelho de nossos pais. Deus nos livre de nos gloriarmos, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 6:14.
Pela cruz venceremos. A impureza deste século nunca será limpa, exceto pela prevalência do Evangelho, e a infidelidade desta era jamais será eliminada por qualquer investida, senão pela pura verdade do Deus vivo. Devemos falar do perdão comprado com sangue, do perdão gratuito segundo as riquezas da graça divina e do poder eterno que transforma a natureza humana decaída e torna os homens novas criaturas em Cristo Jesus. Devemos pregar as doutrinas da graça. Eles chamam isso de doutrina ultrapassada. Entretanto, coloque tal poder à prova na mais elevada escala e veremos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Quanto a mim, pregarei o Evangelho da graça de Deus, tão somente isso, mesmo que eu seja ignorado. Os guerreiros de Israel estão diminuindo e diminuirão muito mais, como nos dias de Gideão, em que, de todos os guerreiros, 22.000 se afastaram totalmente da lealdade verdadeira à causa. E muitos outros não tiveram coragem para lutar. Deixe-os ir, milhares e centenas deles. Que os 30.000 que vieram ao toque da trombeta sejam reduzidos a 300 homens que lambem a água apressadamente, assim como fazem os cães, visto que estão ávidos pela luta. Quando formos reduzidos e forçados a ver como somos poucos, seremos lançados sobre o inimigo com um poder que não é nosso. Nossa arma é a tocha do Evangelho puro, flamejando através do despedaçar de nossos cântaros terrenos. A isso adicionamos a trombeta, o som de uma voz impetuosa. Eis o noivo. Esse é o nosso clamor da meia-noite. Não podemos obter a vitória por qualquer força ou habilidade nossa, mas, no final, o inimigo será derrotado e somente o Senhor será exaltado. Se as coisas fossem piores do que estão, ainda bradaríamos, espada pelo Senhor e por Gideão, e permaneceríamos cada um em sua posição, até que o Senhor se manifestasse com poder. Outra lição que eu extraio do texto está relacionada aos nossos conflitos interiores. Caro amigo, você está sentindo em seu coração o grande poder do pecado. Os midianitas estão acampados em sua alma, no pequeno vale de Esdrelon, Jezreel, que fica dentro do seu peito. Existem inúmeros males que, como os gafanhotos, devoram tudo o que cresce e fazem com que o conforto, a força e a alegria escoem de sua vida. Você suspira por causa desses invasores. Aconselho que você experimente o que a fé pode fazer. Seus próprios esforços fervorosos parecem torná-lo pior. Pratique a fé. Nem lágrimas, nem orações, nem votos, nem abnegações desalojaram o inimigo. Use o pão de cevada da fé. Creia no Senhor Jesus Cristo. Nele você está salvo. Nele você tem poder para se tornar filho de Deus. Acredite nisso e alegre-se. Pobre pecador, experimente a fé. Pobre desviado, experimente a fé. Pobre esmorecido herdeiro do céu, experimente a fé. O pão de cevada da fé ferirá o poder do pecado, quebrará o domínio da dúvida e lhe trará a vitória. Lembre-se deste antigo versículo: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 50, verso 15. Seja valente para acreditar, diga de uma vez: eu creio, seguirei crendo que Jesus morreu por mim. Este parece um meio muito simples de obter a vitória, tão simples quanto o pão de cevada assado em brasa. Mas Deus o escolheu e Ele o abençoará, e isso derrubará o trono de Satanás em seu coração e produzirá a santidade e a paz em sua vida. Mais uma vez, ainda na mesma linha, vamos, caros amigos, provar continuamente o poder da oração pelo triunfo do Evangelho e para a conquista da alma dos homens. A oração fará qualquer coisa, fará tudo. Ela enche os vales e nivela as montanhas. Por seu poder, os homens são elevados da porta do inferno à porta do céu. O que será de Londres? O que acontecerá com as nações pagãs? Eu escuto uma série de planos muito visionários e muito difíceis de realizar, mas deixei isso de lado. Resta aos crentes em Cristo senão um único plano, pois nosso Senhor assim ordenou: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Portanto, devemos fazer isso e ao mesmo tempo clamar confiantemente a Deus por meio da oração para que seu Espírito Santo acompanhe a proclamação da palavra. Provemos cada vez mais o poder da oração, descansando na certeza de que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Efésios 3, 20.
Que cada homem fique com a tocha flamejante da verdade em suas mãos e a trombeta do evangelho em seus lábios. E assim cerquemos o exército inimigo. Este é o nosso grito de guerra, Cristo e sua obra na cruz. Deus nos livre de considerarmos qualquer outra coisa entre os homens, exceto a morte, o sangue, a ressurreição, o reinado, a vinda e a glória de Cristo. Não percamos a fé em nosso chamado, nem em nosso Deus, mas tenhamos a certeza de que o Senhor reina e sua causa triunfará, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Veremos dias melhores e mais brilhantes do que estes. Concede-nos isso, ó Senhor, por amor do teu Filho. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim. Venha a mim. Venha a mim. A minha graça te chama.